Já que você é tão esperta, traduz isso. Mal sabia que ela era fluente em 9 idiomas. Luciana Silva aguentou em silêncio mais um comentário venenoso de Roberto Mendes enquanto organizava os documentos na recepção da empresa de turismo Horizonte Viagens. Ele havia acabado de dizer alto o suficiente para que todos ouvissem que ela deveria se contentar em limpar as mesas ao invés de tentar opinar sobre os roteiros internacionais. A humilhação queimava em seu peito como um ferro em brasa, mas ela manteve os olhos fixos nos papéis à sua frente. Roberto era o gerente-geral da empresa e filho do dono, seu Fernando Mendes, um homem de coração bom que, infelizmente, estava cada vez mais ausente devido aos problemas de saúde. Com Roberto no comando temporário, o ambiente de trabalho havia se tornado um verdadeiro pesadelo para Luciana. Você está me ouvindo, Luciana? A voz áspera de Roberto cortou seus pensamentos como uma navalha. Eu perguntei se você organizou os contratos dos fornecedores europeus que chegaram hoje. Sim, senhor Roberto. Estão todos separados por país e traduzidos, respondeu ela, mantendo o tom respeitoso que havia aprendido a usar como escudo. Roberto soltou uma gargalhada sarcástica que ecoou pelo escritório, fazendo com que os outros funcionários levantassem a cabeça de suas mesas. Traduzidos? Por quem? Você não deve nem saber onde fica a Europa no mapa. Ele se aproximou da mesa dela, apoiando as mãos na superfície de madeira e se inclinando de forma intimidadora. Quero ver todos esses contratos revisados pela empresa de tradução até amanhã. Não vou arriscar nossos negócios por causa da sua criatividade. Luciana sentiu o sangue subir ao rosto, mas engoliu as palavras que gritavam para sair. Ela sabia exatamente o que estava escrito em cada um daqueles contratos. Havia traduzido tudo com a precisão de quem cresceu cercada por livros e dicionários. Mas Roberto jamais acreditaria nisso. Para ele, ela não passava de uma moça simples do interior que havia conseguido o emprego por pena do pai dele. Está bem, senhor Roberto, murmurou ela, guardando os documentos em uma pasta. E outra coisa, Roberto continuou, claramente satisfeito com a submissão dela. A partir de segunda-feira, você vai ficar responsável apenas pela limpeza e organização. Já contratei uma secretária de verdade para lidar com os assuntos importantes. O coração de Luciana despencou. Aquele emprego era tudo o que ela tinha. Morava sozinha em um pequeno apartamento alugado e sustentava a mãe, Dona Marta, que vivia em uma casa de repouso particular. O dinheiro mal dava para as despesas básicas e agora Roberto estava praticamente a rebaixando a faxineira. Senhor, Roberto, eu preciso deste emprego. A voz dela saiu mais fraca do que pretendia. Deveria ter pensado nisso antes de tentar ser mais do que é. Ele endireitou o corpo, ajustando a gravata à cara com um sorriso cruel nos lábios. Considere-se sortuda por eu não ter mandado você embora ainda. O silêncio que se seguiu foi cortante. Luciana podia sentir os olhares piedosos dos colegas, mas ninguém ousava intervir. Roberto tinha o poder de demitir qualquer um ali, e todos sabiam disso. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e, principalmente, se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Marina Santos, a contadora da empresa, se aproximou discretamente da mesa de Luciana, assim que Roberto se afastou. Era uma mulher de 50 e poucos anos, com cabelos grisalhos sempre presos em um coque e óculos de grau que ela tinha o hábito de empurrar para cima do nariz quando estava preocupada. Não liga para ele, querida, sussurrou Marina, fingindo verificar alguns documentos. Ele está assim porque o pai anda questionando as decisões dele. Ouvi dizer que seu Fernando não está nada satisfeito com a queda nos lucros. Luciana assentiu em silêncio, mas por dentro uma tempestade de emoções se agitava. Roberto não fazia ideia de que ela havia crescido em uma casa onde se falava português, italiano e alemão diariamente. Sua mãe, Dona Marta, havia sido professora de línguas antes de se casar com um imigrante alemão que morreu quando Luciana tinha apenas 12 anos. Durante toda a infância, ela havia sido exposta a conversas em múltiplos idiomas, desenvolvendo, naturalmente, a capacidade de compreender e falar várias línguas. Depois que o padrasto faleceu,
Dona Marta precisou trabalhar como costureira para sustentar a família, mas nunca deixou de incentivar Luciana a estudar. Nas noites silenciosas de sua juventude, quando não havia dinheiro nem para livros escolares, ela memorizava dicionários emprestados da biblioteca municipal e ouvia programas de rádio em idiomas estrangeiros. O que Roberto também não sabia era que Luciana havia se formado em letras pela Universidade Estadual, pagando os estudos com bolsas de estudo e trabalhos noturnos. Ela dominava completamente português, inglês, espanhol, italiano, alemão, francês, japonês, mandarim e russo. Mas quem acreditaria nisso, vindo de uma moça que usava roupas simples e carregava uma bolsa de tecido desgastada? Luciana, a voz de Roberto ecoou novamente pelo escritório, interrompendo suas lembranças. Vem aqui, agora. Ela se levantou devagar, alisando a saia e respirando fundo para se acalmar. Roberto estava parado ao lado de uma mesa coberta de documentos com uma expressão de superioridade estampada no rosto. Ao lado dele estava Carlos Mendoza, um empresário argentino que vinha tentando fechar um contrato de turismo com a Horizonte Viagens há várias semanas. Senhor Mendoza, aqui está com um problema. Roberto começou claramente satisfeito com a situação. Alguns documentos importantes dele estão em espanhol e nossa tradutora habitual está doente. Ele precisa de alguém para explicar o básico do que está escrito aqui. Carlos Mendoza era um homem alto, de cabelos escuros e bigode bem aparado. Vestia um terno azul marinho e segurava uma pasta de couro legítimo. Seus olhos, contudo, revelavam uma frustração crescente com a situação. É o problema é que necessito entender estes contratos hoje mesmo, disse Carlos, falando em espanhol e gesticulando em direção aos papéis. Tenho uma reunião importante amanhã e não puedo esperar. Roberto olhou para Luciana com um sorriso zombeteiro. Já que você é tão esperta e diz que traduziu os outros contratos, traduz isso. Ele apontou para os documentos com desdém. Vamos ver se você realmente entende alguma coisa ou se é só conversa. O desafio estava lançado. Luciana sentiu todas as conversas do escritório cessarem, como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Todos os olhares estavam fixos nela, esperando o momento em que seria humilhada publicamente mais uma vez. Carlos olhou para ela com uma mistura de ceticismo e impaciência. Era óbvio que ele não acreditava que aquela moça de aparência simples pudesse ajudá-lo com documentos comerciais complexos. Luciana se aproximou da mesa, suas mãos tremendo levemente enquanto pegava os primeiros documentos. As palavras em espanhol dançavam diante de seus olhos, mas não por falta de compreensão. Era a pressão do momento, a consciência de que seu futuro na empresa dependia dos próximos minutos. Este documento, ela começou apontando para o primeiro papel, fala sobre os termos de um contrato de fornecimento de serviços turísticos entre a empresa do Sr. Mendoza e uma rede de hotéis na Argentina. Ele está preocupado com uma cláusula específica sobre cancelamentos em caso de emergência. A expressão de Carlos mudou instantaneamente. Ele se inclinou para a frente, prestando atenção total no que ela estava dizendo. Você entende espanhol? Perguntou ele, agora em português com um forte sotaque argentino. Um pouco, respondeu Luciana modestamente, embora soubesse que sua compreensão era muito além do básico. Roberto, que havia esperado vê-la se humilhar, estava visivelmente desconcertado, mas rapidamente recuperou a compostura, determinado a não deixar que ela saísse vitoriosa daquela situação. Qualquer um pode fingir que entende algumas palavras soltas, ele disse, cruzando os braços. Isso não prova nada. Carlos, no entanto, havia pego outro documento e o estendeu para Luciana. Poderias explicar-me que disse esta secção sobre as penalizações por retraso? Perguntou ele, testando-a deliberadamente. Luciana respirou fundo e começou a explicar, palavra por palavra, o significado da seção sobre penalidades por atraso. Sua pronúncia era clara e precisa, sem hesitação. Carlos a interrompia ocasionalmente para fazer perguntas mais específicas e ela respondia com facilidade crescente. Increíble, murmurou Carlos olhando para Roberto com surpresa. Ella entiende perfectamente. Es mejor que muitos tradutores profissionais que he conocido. O rosto de Roberto
Estava ficando vermelho de raiva e constrangimento. Ele havia apostado na humilhação de Luciana e agora estava sendo humilhado na frente de um cliente importante. Deve ter decorado algumas frases, resmungou ele, procurando desesperadamente uma forma de desqualificar a performance dela. Foi então que Carlos teve uma ideia. Ele procurou em sua pasta e retirou um documento completamente diferente, escrito em um idioma que Roberto claramente não reconhecia. "Esse texto?" perguntou Carlos, entregando o papel para Luciana. "É um contrato em italiano que também necessito resolver." Luciana olhou para o documento em italiano e sentiu uma onda de alívio. Era uma de suas línguas mais fortes, graças às conversas frequentes com sua mãe durante a infância. Questo contrato riguarda la fornitura de servizi de trasporto turístico. Ela começou a ler fluentemente em italiano, depois traduzindo para o português. Este contrato diz respeito ao fornecimento de serviços de transporte turístico entre Roma e Florença. Há algumas questões sobre seguros que precisam ser esclarecidas. O silêncio no escritório era ensurdecedor. Mesmo Marina havia parado de fingir que trabalhava e estava olhando para Luciana com a boca aberta. Carlos bateu palmas, claramente impressionado. "Fantástico!" exclamou ele. "Roberto, você não me disse que tinha uma tradutora tão qualificada trabalhando aqui." Roberto estava mudo, seu rosto alternando entre vermelho e pálido. Ele havia acabado de descobrir que havia subestimado completamente uma funcionária que poderia ter sido um dos maiores ativos da empresa. Mas a satisfação de Luciana foi breve. Ela conhecia Roberto bem o suficiente para saber que ele não aceitaria aquela humilhação passivamente. A expressão em seus olhos prometia consequências. "Muito bem", disse Roberto, forçando um sorriso que não alcançava os olhos. "Parece que você tem alguns talentos ocultos, Luciana. Mas talentos não significam qualificações oficiais ou experiência real." Carlos olhou confuso para Roberto, claramente não entendendo a hostilidade. "Com licença, Roberto, mas ela acaba de demonstrar mais competência do que muitos profissionais certificados que já contratei. Você deveria estar orgulhoso de ter uma funcionária assim." "Claro que estou", mentiu Roberto, mas sua voz carregava uma frieza que fez Luciana se arrepiar. "Luciana, continue ajudando o Sr. Mendoza hoje. Amanhã conversaremos sobre sua nova posição na empresa." As palavras soaram como uma ameaça disfarçada de oportunidade. Luciana sabia que Roberto estava planejando algo, mas não tinha escolha senão acenar em concordância. Durante o resto da tarde, ela trabalhou lado a lado com Carlos, traduzindo diversos documentos e esclarecendo termos técnicos. O argentino ficou tão impressionado que começou a discutir detalhes de outros contratos internacionais, pedindo a opinião dela sobre estratégias de negociação em diferentes mercados. "Você realmente estudou línguas formalmente?" perguntou Carlos durante uma pausa para café. "Estudei letras na Universidade Estadual", respondeu Luciana, mexendo o açúcar em sua xícara com mais força do que necessário. "Quantos idiomas você fala?" Luciana hesitou. A pergunta tocava em um ponto sensível. Se ela respondesse honestamente, soaria como vanglória. Se minimizasse suas habilidades, estaria sendo desonesta com alguém que havia demonstrado respeito genuíno por seu trabalho. 9 idiomas fluentemente", disse ela finalmente em voz baixa. Carlos quase derrubou a xícara de café. 9 idiomas? Repetiu ele, alternando automaticamente para o espanhol em seu espanto. "Quais? Português, inglês, espanhol, italiano, alemão, francês, japonês, mandarim e russo." Ela listou rapidamente, como se quisesse se livrar das palavras o mais rápido possível. Carlos ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. "Roberto sabe disso?" "Não", Luciana balançou a cabeça. "Ele nunca perguntou sobre minha formação. Quando me contrataram, eu só precisava de um emprego urgentemente. Minha mãe estava doente e eu precisava pagar as contas do tratamento dela. E você aceitou trabalhar como..." Carlos hesitou, procurando uma forma delicada de abordar o assunto. "Como recepcionista e auxiliar de limpeza", ela completou, sem amargura na voz. Era o que estava disponível na época. Carlos balançou a cabeça, claramente incrédulo, com o desperdício de talento que estava presenciando. "Luciana, vou ser direto com você.
Minha empresa está expandindo para o Brasil e eu preciso de alguém com suas habilidades. Estaria disposta a considerar uma mudança? O coração de Luciana acelerou, mas antes que pudesse responder, a voz de Roberto cortou a conversa. Espero que não estejam discutindo negócios sem minha presença. Ele se aproximou da mesa onde eles estavam sentados, carregando uma pilha de documentos. Carlos, preciso falar com você sobre os termos do nosso contrato. A interrupção era claramente intencional. Roberto havia estado observando a conversa de longe e decidido intervir antes que perdesse Carlos para Luciana de alguma forma. Roberto, estávamos justamente falando sobre isso, disse Carlos se levantando. Luciana me ajudou muito com os documentos hoje. Ela é realmente excepcional. Que bom que ela foi útil, respondeu Roberto, mas havia uma tensão em sua voz que deixava claro que ele considerava o elogio uma ameaça pessoal. Mas agora precisamos discutir questões mais complexas que requerem experiência de gerenciamento. Luciana entendeu a deixa e se levantou para sair. Mas Carlos a chamou de volta. Espere, Luciana. Antes de você ir, preciso que me ajude com mais uma coisa. Ele procurou em sua pasta e retirou um envelope lacrado. Este documento chegou hoje de manhã e está em mandarim. Você poderia dar uma olhada? Roberto palideceu visivelmente. Ele havia apostado que as habilidades de Luciana eram limitadas a línguas europeias básicas. A ideia de que ela pudesse ler mandarim era absolutamente impensável para ele. Luciana abriu o envelope com cuidado e retirou uma carta elegantemente escrita em caracteres chineses. Ela leu em silêncio por alguns momentos, sua expressão se tornando gradualmente mais séria. O que diz? Perguntou Carlos, claramente ansioso. É uma proposta de parceria de uma empresa de turismo de Pequim, explicou Luciana, traduzindo mentalmente. Eles estão oferecendo para trabalhar juntos em pacotes turísticos entre Argentina e China, mas há algumas condições, muito específicas, sobre exclusividade regional. Ela continuou explicando os detalhes da proposta, incluindo termos financeiros complexos e cláusulas legais intrincadas. Sua tradução era não apenas precisa, mas também incluía contexto cultural que apenas alguém com profundo conhecimento da língua e cultura chinesas poderia fornecer. Roberto estava assistindo à demonstração com uma mistura de raiva e desespero crescentes. Cada palavra que saía da boca de Luciana era mais uma evidência de que ele havia desperdiçado um talento extraordinário por puro preconceito. Isso é inacreditável, murmurou Carlos olhando para Luciana como se ela fosse um tesouro descoberto. Roberto, você tem uma funcionária que vale mais do que departamentos inteiros de outras empresas. Sim, é impressionante, concordou Roberto através dos dentes cerrados. Carlos se virou para Luciana com uma expressão determinada. Luciana, gostaria de fazer uma proposta oficial para você. Minha empresa está estabelecendo uma filial em São Paulo e preciso de uma coordenadora de relações internacionais. Com suas habilidades, você seria perfeita para o cargo. O silêncio que se seguiu foi tenso. Roberto estava visivelmente lutando contra o impulso de explodir de raiva, enquanto Luciana processava a oferta inesperada. Eu preciso pensar, disse ela finalmente. É uma decisão muito importante. Claro, concordou Carlos. Mas não demore muito. Uma oportunidade assim não aparece todos os dias. Roberto se levantou abruptamente, derrubando sua cadeira no processo. Carlos, preciso falar com você em particular, disse ele, sua voz tensa de controle forçado. Luciana, você pode ir embora mais cedo hoje. Amanhã conversaremos sobre seu futuro na empresa. Mais uma vez, as palavras soavam como uma ameaça. Luciana recolheu suas coisas rapidamente, despediu-se de Carlos e saiu do escritório com o coração batendo acelerado. Enquanto caminhava pelas ruas de volta para casa, ela não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. Em um único dia, sua vida havia sido virada de cabeça para baixo. Roberto havia descoberto suas habilidades, mas ao invés de valorizá-las, claramente via-as como uma ameaça à sua autoridade. A oferta de Carlos era tentadora, mas também assustadora.
Mudar de emprego significava sair da zona de conforto, mesmo que essa zona fosse constrangida e desrespeitosa. Além disso, ela não tinha certeza se poderia confiar inteiramente em um homem que havia conhecido há apenas algumas horas. Quando chegou em casa, Luciana encontrou uma mensagem da casa de repouso onde sua mãe morava. Dona Marta estava pedindo para vê-la urgentemente. O coração dela se apertou de preocupação. Sua mãe raramente pedia visitas fora do cronograma regular, o que geralmente significava que algo estava errado. Ela pegou o primeiro ônibus disponível e chegou à casa de repouso Vila Serena quando o sol estava se pondo. O lugar era simples, mas limpo, com jardins bem cuidados e uma atmosfera acolhedora que havia sido um dos fatores decisivos na escolha de Luciana. Dona Marta estava sentada em sua poltrona favorita, olhando pela janela do quarto. Aos 72 anos, ela ainda mantinha a postura ereta que havia caracterizado seus anos como professora, mas sua saúde estava claramente debilitada. "Filha, como foi o dia no trabalho?" perguntou Dona Marta assim que Luciana entrou no quarto. A pergunta simples atingiu Luciana como um raio. Ela havia passado anos escondendo de sua mãe os problemas que enfrentava no trabalho, não querendo adicionar preocupação aos muitos desafios de saúde que Dona Marta já enfrentava. "Foi diferente hoje, mãe", respondeu ela, sentando-se na cadeira ao lado da poltrona. "Diferente como?", insistiu Dona Marta, seus olhos azuis ainda afiados apesar da idade. Luciana contou sobre os eventos do dia, começando com a humilhação matinal de Roberto e terminando com a oferta surpreendente de Carlos. Dona Marta ouvia em silêncio, ocasionalmente fazendo ruídos de aprovação ou desaprovação. "Então, você finalmente teve a chance de mostrar o que sabe", disse Dona Marta quando Luciana terminou. "E o que está planejando fazer agora?" "Não sei, mãe. É tudo muito complicado. Roberto vai fazer minha vida um inferno se eu ficar, mas a oferta do argentino pode ser arriscada demais." Dona Marta se levantou devagar e caminhou até a cômoda onde guardava suas coisas pessoais. Ela abriu uma gaveta e retirou uma caixa de madeira antiga que Luciana reconheceu imediatamente. "Vem cá, filha", disse Dona Marta, voltando para a poltrona com a caixa no colo. Luciana se aproximou curiosa. Fazia anos que não via aquela caixa, que continha os pertences mais preciosos de sua mãe. Dona Marta abriu a caixa e retirou uma fotografia antiga, ligeiramente desbotada pelo tempo. A imagem mostrava uma jovem Marta segurando um diploma, rodeada por uma turma de formandos. "Esta foto foi tirada no dia da minha formatura em letras", explicou Dona Marta. "Eu tinha 23 anos e acabara de me formar em 4 idiomas. Naquela época, ser uma mulher poliglota era ainda mais raro do que hoje." Ela virou a foto e mostrou uma inscrição no verso: "Para as próximas gerações de mulheres que não aceitarão ser limitadas por preconceitos. Marta Silva, 1972. Depois que me casei com seu padrasto, continuei estudando. Aprendi alemão com ele, italiano com as vizinhas imigrantes e francês por conta própria. Quando você nasceu, eu já falava 7 idiomas." Luciana olhou para a mãe com admiração renovada. Ela sempre soubera que Dona Marta era poliglota, mas nunca havia compreendido completamente a magnitude de sua educação e determinação. "Por que nunca me contou tudo isso em detalhes?" "Porque queria que você descobrisse seu próprio caminho", respondeu Dona Marta, guardando a foto de volta na caixa. "Mas agora vejo que talvez eu devesse ter sido mais clara sobre uma coisa. Mulheres como nós, com dons especiais, temos a responsabilidade de usá-los. Não por vanglória, mas porque o mundo precisa ver que somos capazes de muito mais do que nos permitem mostrar." As palavras de sua mãe ecoaram na mente de Luciana, enquanto ela voltava para casa. Dona Marta tinha razão. Ela havia passado anos escondendo suas habilidades, aceitando ser subestimada e humilhada. Talvez fosse hora de tomar uma posição. Na manhã seguinte, Luciana chegou ao trabalho com uma determinação renovada. Ela havia tomado uma decisão durante a noite insone e estava preparada para enfrentar as consequências. Roberto já estava em seu escritório, aparentemente esperando por ela. Através das paredes de vidro, ela podia vê-lo falando ao telefone com gestos agitados.
Sua expressão era ainda mais sombria do que no dia anterior. Luciana! Ele gritou assim que a viu. Meu escritório, agora! Ela se dirigiu para lá com passos firmes, ignorando os olhares preocupados dos colegas. Roberto terminou a ligação abruptamente e apontou para a cadeira em frente à sua mesa. Sente-se, ordenou ele, seu tom deixando claro que não era um convite. Luciana se sentou, mantendo as costas eretas e as mãos entrelaçadas no colo. Ela havia decidido que não se deixaria intimidar mais. Ontem foi um dia interessante, começou Roberto girando em sua cadeira executiva. Descobri que tenho uma funcionária que anda escondendo informações importantes sobre suas qualificações. Você nunca perguntou sobre minhas qualificações, respondeu Luciana calmamente. Quando me contrataram, você só queria alguém para limpar e organizar papéis. O rosto de Roberto se contorceu de raiva. Não me venha com essa atitude insolente, explodiu ele. Você me fez passar vergonha ontem na frente do Carlos. Me fez parecer um idiota por não saber o que minha própria funcionária podia fazer. Eu apenas fiz meu trabalho, insistiu Luciana. Você me pediu para traduzir os documentos e eu traduzi. E agora Carlos está enchendo minha cabeça com ideias sobre promovê-la, sobre dar-lhe responsabilidades que você claramente não está preparada para assumir. Roberto se levantou e começou a andar de um lado para o outro atrás da mesa. Ele não entende que algumas pessoas precisam conhecer seu lugar. A frase atingiu Luciana como um tapa na cara. Ali estava a verdade nua e crua. Para Roberto, o problema não era sua competência, mas o fato de que ela ousara demonstrá-la. E qual é o meu lugar, Sr. Roberto? Perguntou ela, sua voz baixa, mas firme. Roberto parou de andar e a encarou com uma expressão cruel. Seu lugar é onde eu decido que deve estar. E decidi que você não serve mais para esta empresa. As palavras caíram como uma bomba no pequeno escritório. Luciana sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Você está me demitindo? Estou dispensando seus serviços por justa causa, corrigiu Roberto, claramente saboreando cada palavra. Insubordinação, ocultação de informações relevantes e tentativa de seduzir clientes para benefício próprio. Isso é mentira, protestou Luciana, se levantando bruscamente. É minha palavra contra a sua. Roberto sorriu friamente. E eu sou o gerente aqui. Você tem até o final do dia para recolher suas coisas e sair. Luciana ficou parada por um momento, processando a magnitude do que estava acontecendo. Em menos de 24 horas, ela havia passado da humilhação ao reconhecimento. E agora a demissão. A injustiça era tão gritante que, por um momento, ela não conseguiu encontrar palavras. Pode ir, disse Roberto, voltando a se sentar em sua cadeira. E Luciana? Boa sorte tentando explicar para outras empresas por que foi demitida por justa causa. Ela saiu do escritório em estado de choque, consciente de que todos os colegas estavam observando. Marina se aproximou, discretamente, fingindo entregar alguns papéis. O que aconteceu? Sussurrou ela. Ele me demitiu, respondeu Luciana, sua voz saindo mais rouca do que esperava. Por quê? Por causa de ontem? Luciana assentiu, não confiando em sua voz para explicar os detalhes. Isso é absurdo, murmurou Marina, olhando em direção ao escritório de Roberto com raiva. Depois de tudo o que você fez por esta empresa. Mas protestos não mudariam nada. Luciana começou a recolher seus pertences pessoais da mesa, que eram poucos. Uma foto de Dona Marta, uma caneca de café que havia ganhado no Natal anterior e alguns livros que havia emprestado para colegas interessados em aprender idiomas básicos. Enquanto organizava suas coisas, seu telefone tocou. Era um número que ela não reconhecia. Alô? Luciana? Aqui é Carlos Mendoza. Espero que não se importe de eu ter conseguido seu número com Marina. O coração dela deu um salto. Ela olhou ao redor e viu Marina acenando discretamente de sua mesa. Oi, senhor Carlos. Não me importo. Ótimo. Estou ligando para saber se você já pensou na minha proposta de ontem. E também porque Roberto acabou de me ligar com uma versão muito estranha dos eventos. Ele me demitiu, disse Luciana baixando a voz. Houve uma pausa do outro lado da linha. Por quê? Disse que foi por justa causa, insubordinação e outras coisas. Isso é ridículo.
A voz de Carlos estava carregada de indignação. Luciana, você pode se encontrar comigo hoje? Preciso conversar com você urgentemente. Ela olhou ao redor do escritório, onde estava sendo observada com uma mistura de pena e curiosidade. Sim, posso. Ótimo. Conhece o Café Central, na Rua Augusta? Nos encontramos lá em 1 hora. Luciana terminou de arrumar suas coisas rapidamente. Ela queria sair dali antes que Roberto decidisse humilhá-la ainda mais. Quando estava prestes a partir, Marina se aproximou novamente. Luciana, você sabe que isso não vai ficar assim, né? Disse ela, olhando ao redor para ter certeza de que não estava sendo ouvida. Roberto está abusando do poder dele. E seu Fernando não vai gostar nada quando souber o que aconteceu. Obrigada, Marina, mas não quero causar mais problemas para você. Não é problema meu, é questão de justiça, insistiu Marina. Aquele menino mimado está destruindo a empresa que o pai dele construiu com tanto esforço. Luciana agradeceu o apoio, mas não tinha muita esperança de que alguém pudesse fazer alguma coisa. Roberto tinha o poder, e poder era tudo o que importava no final das contas. O Café Central era um estabelecimento aconchegante no centro da cidade, frequentado principalmente por profissionais que trabalhavam na região. Luciana chegou alguns minutos antes do horário marcado e escolheu uma mesa nos fundos, longe das janelas. Carlos chegou pontualmente, vestindo um terno cinza escuro e carregando sua pasta de couro. Sua expressão era séria, mas não hostil. Luciana, obrigado por vir, disse ele se sentando à sua frente. Primeiro quero me desculpar pelo que aconteceu. Roberto me ligou esta manhã tentando me convencer de que você havia tentado me manipular de alguma forma. E você acreditou nele? Por favor. Carlos soltou uma risada sem humor. Eu trabalho com negociações internacionais há 15 anos. Sei reconhecer manipulação quando vejo e também sei reconhecer talento genuíno. O garçom se aproximou e eles fizeram seus pedidos rapidamente. Carlos esperou até estarem sozinhos novamente antes de continuar. Roberto também tentou me convencer de que suas habilidades linguísticas eram exageradas, que você provavelmente havia decorado algumas frases para me impressionar. E como respondeu a isso? Disse a ele que testei suas habilidades em 3 idiomas diferentes, incluindo documentos técnicos complexos que seria impossível ter decorado. Carlos se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Também disse que se ele não soubesse valorizar uma funcionária como você, outras empresas certamente saberiam. Foi quando ele decidiu me demitir? Provavelmente. Homens como Roberto não suportam ter sua autoridade questionada, especialmente quando são confrontados com evidências de sua própria incompetência. O garçom trouxe os cafés e eles fizeram uma pausa na conversa. Luciana mexeu o açúcar pensativamente, processando as informações. Carlos, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que está fazendo isso? Você mal me conhece e já tem problemas suficientes para lidar sem se envolver nos meus. Carlos sorriu pela primeira vez desde que chegara. Boa pergunta. A resposta honesta é que eu reconheço talento quando vejo, e desperdiçar talento é um dos pecados que menos perdoo no mundo dos negócios. Ele fez uma pausa para beber um gole de café. Mas também porque minha própria filha passou por algo parecido há alguns anos. Como assim? Sofia se formou em engenharia pela Universidade de Buenos Aires, mas levou mais de 1 ano para conseguir um emprego decente porque os empregadores não acreditavam que uma mulher jovem pudesse ser competente em uma área dominada por homens. A expressão de Carlos se tornou distante, claramente lembrando de momentos difíceis. Quando finalmente conseguiu uma oportunidade, foi porque um empresário brasileiro decidiu dar uma chance a ela. Por isso, considero que tenho uma dívida a pagar. A história tocou Luciana profundamente. Ela não havia esperado que Carlos tivesse motivações tão pessoais para ajudá-la. E quanto à oferta de trabalho, ainda está de pé? Não apenas está de pé, como se tornou ainda mais urgente. Carlos abriu sua pasta e retirou uma pasta de documentos. Falei com meus sócios ontem à noite e eles aprovaram uma proposta formal. Ele deslizou a pasta pela mesa até ela. É um contrato de 2 anos como coordenadora de relações internacionais da Mendoza em Associados, filial São Paulo.
Salário inicial equivalente a 5 vezes o que você ganhava na Horizonte Viagens, mais benefícios completos e oportunidades de viagem para treinamentos. Luciana abriu a pasta com mãos trêmulas. Os números no contrato eram mais do que ela havia sonhado ganhar em toda a sua vida. Mas havia uma cláusula que a preocupava. Diz aqui que eu precisaria me mudar para São Paulo imediatamente. É verdade. O escritório fica no centro da cidade e você precisaria estar disponível para reuniões frequentes. Mas a empresa providenciaria toda a assistência para a mudança, incluindo ajuda para encontrar moradia adequada. Luciana pensou em Dona Marta. Mudar-se para São Paulo significaria deixar sua mãe para trás, ou encontrar uma forma de transferi-la para uma casa de repouso na capital, o que seria caro e estressante. Posso ter alguns dias para pensar? É uma decisão muito grande. Claro, mas não demore muito, preciso de alguém no cargo até o final do mês. Eles terminaram o café discutindo detalhes do trabalho. Carlos explicou que a empresa estava se expandindo rapidamente para mercados asiáticos e europeus e precisava de alguém com habilidades linguísticas diversificadas para facilitar comunicações e negociações. Uma última pergunta, disse Luciana quando se preparavam para sair. Como você soube que eu falava 9 idiomas? Ontem eu só demonstrei 3. Carlos sorriu misteriosamente. Tenho meus métodos. Mas posso adiantar que Marina foi muito útil em nossa conversa. Desta manhã. Eles se despediram na frente do café, e Luciana ficou parada na calçada por alguns minutos, observando o movimento da cidade. Em menos de 48 horas, sua vida havia mudado completamente. Ela havia perdido um emprego que a humilhava, diariamente, mas ganhado a oportunidade de uma carreira que sempre havia sonhado. O problema era que as oportunidades sempre vinham com custos, e ela precisava decidir se estava disposta a pagá-los. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Naquela tarde, Luciana voltou à casa de repouso para conversar com Dona Marta sobre a situação. Encontrou sua mãe no jardim, sentada em um banco sob uma árvore frondosa, alimentando os passarinhos com migalhas de pão. Como foi a conversa com seu chefe? Perguntou Dona Marta assim que Luciana se sentou ao seu lado. Ele me demitiu. Dona Marta parou de jogar migalhas e se virou para olhar para a filha. Por quê? Luciana contou sobre a conversa com Roberto, a oferta de Carlos e o dilema em que se encontrava. Dona Marta ouvia em silêncio, ocasionalmente fazendo perguntas específicas sobre detalhes do contrato. Então, você está me perguntando se deve aceitar uma oportunidade incrível de carreira porque isso significa deixar uma velha como eu para trás? Resumiu Dona Marta quando Luciana terminou. Mãe, não é assim. Você não é uma velha, você é minha responsabilidade e... Para, interrompeu Dona Marta levantando a mão. Filha, você já sacrificou demais por mim. Quando seu padrasto faleceu, você tinha 12 anos e já estava cuidando de mim. Quando eu adoeci, você abandonou seus sonhos para pagar meu tratamento. Agora que finalmente aparece uma chance de você viver sua própria vida, não vou ser eu a impedi-la. Mas como vou cuidar de você se estiver em São Paulo? Existem casas de repouso em São Paulo e existem telefones e visitas, disse Dona Marta pragmaticamente. Além disso, você terá recursos para me dar cuidados ainda melhores do que posso ter aqui. Luciana sabia que sua mãe estava certa, mas isso não tornava a decisão mais fácil. Dona Marta era tudo o que lhe restava de família, e a ideia de se mudar para uma cidade onde não conhecia ninguém era assustadora. Mãe, e se eu não conseguir? E se descobrirem que eu não sou tão competente quanto pareço? Dona Marta soltou uma gargalhada que ecoou pelo jardim. Filha, você fala 9 idiomas fluentemente e conseguiu impressionar um empresário internacional que já deve ter visto de tudo na vida. O que mais precisa para acreditar em si mesma? Mas, e se chega de e se? Dona Marta segurou as mãos da filha entre as suas. Luciana, quando eu era jovem, perdi muitas oportunidades porque tinha medo de fracassar. Quando conheci seu padrasto, quase não me casei com ele porque tinha medo de deixar meus pais. Quando você nasceu,
Quase não voltei a estudar porque tinha medo de não conseguir conciliar família e carreira. Ela fez uma pausa, olhando para os passarinhos que ainda esperavam por mais comida. Sabe o que aprendi com tudo isso? Que o arrependimento por chances não aproveitadas é muito pior do que qualquer fracasso. Pelo menos quando você tenta e falha, você aprende alguma coisa. Quando não tenta, fica para sempre se perguntando, e se? As palavras de Dona Marta ressoaram na mente de Luciana durante toda a noite. Ela mal conseguiu dormir, pesando prós e contras, imaginando os cenários possíveis, tentando prever todos os problemas que poderiam surgir. Na manhã seguinte, ela ligou para Carlos. Carlos, é Luciana. Aceito a oferta. Excelente. A alegria na voz dele era genuína. Quando você pode começar? Preciso de 2 semanas para organizar a mudança da minha mãe e resolver algumas questões pessoais aqui. Perfeito. Vou mandar todos os documentos por e-mail hoje, incluindo informações sobre o apartamento que a empresa disponibilizou para você em São Paulo. Ah, e Luciana? Sim? Bem-vinda à equipe. As 2 semanas seguintes passaram como um borrão. Luciana teve que resolver dezenas de questões práticas. Transferir Dona Marta para uma casa de repouso em São Paulo, organizar a mudança de seus poucos pertences, encerrar contratos de aluguel e serviços. A parte mais difícil foi lidar com as reações das pessoas ao seu redor. Alguns colegas da antiga empresa demonstraram genuína alegria por sua oportunidade, mas outros pareciam céticos ou até mesmo ressentidos. Você tem certeza de que não está sendo enganada? Perguntou Conceição, uma vizinha que morava no mesmo prédio há anos. Essas ofertas milagrosas, às vezes, são boas demais para ser verdade. Marina, por outro lado, estava eufórica. Eu sempre soube que você era especial, disse ela durante um almoço de despedida. Roberto vai se arrepender amargamente de ter perdido você. E a empresa? Como está indo depois da minha saída? Pior impossível, Marina. Balançou a cabeça. Carlos cancelou o contrato conosco e espalhou para outros empresários argentinos que a Horizonte Viagens não valoriza funcionários competentes. Roberto está desesperado tentando consertar a situação. A informação deu a Luciana uma satisfação que ela não esperava sentir. Não era vingança exatamente, mas uma sensação de que a justiça havia sido feita de alguma forma. E o seu Fernando? Ele sabe o que aconteceu? Ainda não, mas vai saber. Várias pessoas estão esperando ele se recuperar o suficiente para voltar ao escritório. Quando isso acontecer, Roberto vai ter que explicar por que perdeu 3 contratos importantes em 2 semanas. No último dia antes da mudança, Luciana recebeu uma ligação inesperada. Era Roberto. Luciana, preciso falar com você urgentemente. A voz dele soava diferente, menos arrogante, mais desesperada. O que você quer, Roberto? Posso passar na sua casa? É sobre uma proposta de trabalho. Luciana quase riu da ironia. 2 semanas antes, Roberto a havia demitido com escárnio. Agora estava pedindo para visitá-la com uma proposta de trabalho. Roberto, amanhã eu me mudo para São Paulo para começar em meu novo emprego. Seja lá o que você tem para dizer, pode falar agora pelo telefone. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Luciana, eu cometi um erro. Um erro grave. Quero te oferecer seu emprego de volta, com uma promoção e aumento significativo. Que tipo de promoção? Coordenadora de Relações Internacionais, salário 3 vezes maior do que você ganhava antes, mais benefícios. A oferta era quase cômica em sua desesperação. Roberto estava oferecendo exatamente o tipo de cargo que havia insistido que ela não estava qualificada para assumir. E por que agora, Roberto? O que mudou em 2 semanas? Perdemos vários contratos importantes. Os clientes estão questionando nossa competência em lidar com documentos internacionais. Preciso de alguém com suas habilidades para consertar a situação. Em outras palavras, você finalmente percebeu que eu poderia ter sido útil se não fosse tão preconceituoso? Luciana, por favor. Sei que fui duro demais com você. Mas todos merecem uma segunda chance, não é? A resposta veio sem hesitação. Você está certo, Roberto. Todos merecem uma segunda chance. Por isso estou dando a mim mesma a
Chance de trabalhar com pessoas que me respeitam desde o primeiro dia. Luciana, espera. Tchau, Roberto. Boa sorte tentando explicar para seu pai por que você destruiu relacionamentos comerciais importantes por puro preconceito. Ela desligou o telefone com uma sensação de satisfação profunda. Roberto havia finalmente percebido o valor do que havia perdido mais tarde demais. A mudança para São Paulo aconteceu sem grandes sobressaltos. Carlos havia cumprido todas as promessas. O apartamento era confortável e bem localizado. Dona Marta foi transferida para uma excelente casa de repouso particular e todos os custos foram cobertos pela empresa. O primeiro dia no novo emprego foi intimidador. O escritório da Mendoza em Associados ocupava 2 andares de um edifício moderno no centro financeiro da cidade. Luciana foi recebida por Sofia Mendoza, filha de Carlos, que seria sua supervisora direta. Sofia era uma mulher de 30 e poucos anos, com cabelos escuros presos em um rabo de cavalo profissional e um sorriso caloroso que imediatamente colocou Luciana à vontade. Meu pai me contou muito sobre você, disse Sofia enquanto faziam um tour pelo escritório. Ele ficou realmente impressionado com suas habilidades. Espero não desapontá-los. Tenho certeza de que não vai. Na verdade, já temos um projeto esperando por você. Sofia a levou para uma sala de reuniões, onde uma equipe de 5 pessoas estava trabalhando com uma montanha de documentos espalhados sobre a mesa. Pessoal, esta é Luciana Silva, nossa nova coordenadora de Relações Internacionais, anunciou Sofia. Luciana, esta é nossa equipe principal. Jorge, especialista em mercado europeu. Ana, responsável pelo departamento jurídico. Marcos, analista financeiro. Carmen, coordenadora de projetos. E Douglas, nosso especialista em tecnologia. Todos a cumprimentaram calorosamente, mas Luciana podia perceber uma curiosidade cautelosa em seus olhares. Era compreensível. Eles provavelmente estavam se perguntando que qualificações especiais ela tinha para merecer uma contratação tão rápida. Em que estão trabalhando? Perguntou Luciana, olhando para os documentos espalhados. É o nosso maior desafio atual, explicou Jorge, um homem de meia-idade com sotaque espanhol. Estamos tentando fechar um contrato de parceria múltipla envolvendo empresas do Brasil, Argentina, China, Japão, Alemanha e França. O problema é que temos documentos em todos esses idiomas e nossa empresa de tradução habitual está sobrecarregada. Além disso, acrescentou Ana, uma mulher loira na faixa dos 40 anos, há várias questões legais específicas de cada país que precisam ser compreendidas no contexto cultural apropriado. Não basta traduzir literalmente. Precisamos entender as implicações jurídicas em cada jurisdição. Luciana se aproximou da mesa e começou a examinar os documentos. Havia contratos em mandarim, japonês, alemão e francês, além de correspondências em espanhol e português. Posso dar uma olhada? Claro, disse Sofia, observando atentamente. Luciana pegou o primeiro documento escrito em mandarim. Leu em silêncio por alguns minutos. Depois pegou outro em alemão. E depois um terceiro em japonês. O problema principal está aqui, disse ela, apontando para uma seção específica do contrato chinês. Esta cláusula sobre propriedade intelectual tem implicações muito diferentes na lei chinesa do que tem na lei brasileira. Se vocês assinarem isso sem modificações, estarão essencialmente cedendo direitos que podem ser valiosos no futuro. A equipe olhou para ela com surpresa crescente. Você lê mandarim? Perguntou Marcos, um jovem de cabelos escuros que não parecia ter mais de 25 anos. Leio, escrevo e falo, respondeu Luciana simplesmente, continuando a examinar os documentos. Este contrato alemão tem um problema similar, mas relacionado a questões ambientais. As regulamentações da União Europeia são muito mais rigorosas do que as brasileiras, e isso pode criar complicações futuras. Ela continuou analisando cada documento, apontando problemas específicos e sugerindo soluções. A equipe ouvia, em silêncio crescente, claramente impressionada com a profundidade de seu conhecimento, não apenas linguístico, mas também legal e cultural. Como você sabe sobre todas essas questões legais internacionais? Perguntou Ana, que como advogada estava particularmente interessada.
Durante minha graduação em letras, fiz várias disciplinas optativas em direito internacional. Além disso, quando você realmente domina um idioma, você inevitavelmente aprende sobre a cultura jurídica do país também. Sofia trocou um olhar significativo com o pai, que havia chegado discretamente e estava observando da porta da sala. Carlos, disse Sofia, acho que encontramos a pessoa certa para liderar este projeto. Parece que sim, concordou Carlos, que se aproximando da mesa. Luciana, você se sente confortável assumindo a coordenação desta negociação múltipla? O coração de Luciana acelerou. Era exatamente o tipo de desafio que havia sonhado enfrentar durante anos, mas também era uma responsabilidade enorme. Se ela falhasse, estaria colocando em risco não apenas sua nova carreira, mas também a reputação da empresa que havia apostado nela. Sim, disse ela, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Gostaria muito de assumir este projeto. Excelente, Carlos sorriu. A primeira reunião com todos os parceiros internacionais é na próxima semana. Você terá total apoio da equipe para se preparar. Os dias seguintes foram intensos. Luciana mergulhou nos detalhes de cada contrato, estudando não apenas as implicações linguísticas, mas também as nuances culturais de cada país envolvido. Ela descobriu que suas habilidades iam muito além da tradução simples. Ela conseguia entender as motivações subjacentes de cada parte e antecipar possíveis pontos de conflito. A equipe, que inicialmente havia sido cética sobre suas qualificações, rapidamente se tornou sua maior defensora. Jorge passou a consultá-la sobre questões específicas do mercado espanhol. Ana pedia sua opinião sobre interpretações de leis internacionais e Marcos descobriu que ela podia ajudá-lo a entender relatórios financeiros em idiomas que ele não dominava. Mas nem tudo era perfeito. 2 dias antes da reunião crucial, Luciana recebeu uma ligação que quase destruiu sua confiança recém-encontrada. Era Marina, ligando de sua cidade natal. Luciana, preciso te contar uma coisa. A voz de Marina estava tensa. Roberto está espalhando boatos sobre você. Que tipo de boatos? Ele está dizendo para outros empresários que você falsificou suas qualificações, que na verdade não fala todos esses idiomas que afirma falar. Também está sugerindo que você seduziu Carlos para conseguir o emprego. A raiva subiu como uma onda vermelha no peito de Luciana. E as pessoas estão acreditando? Algumas estão. Você sabe como é o meio empresarial aqui. As pessoas adoram uma fofoca, especialmente quando envolve alguém que conseguiu sair da cidade pequena. A informação atingiu Luciana como um soco no estômago. Ela havia pensado que, ao se mudar para São Paulo, estaria deixando Roberto e seus preconceitos para trás. Descobrir que ele estava ativamente sabotando sua reputação mesmo à distância era devastador. Marina, obrigada por me avisar. Luciana, você está bem? Quer que eu faça alguma coisa? Não, só preciso processar essa informação. Depois de desligar, Luciana ficou sentada em seu novo apartamento, olhando pela janela para a cidade gigante lá fora. Pela primeira vez, desde que havia aceito a oferta de Carlos, ela se perguntou se havia cometido um erro. E se Roberto conseguisse convencer pessoas importantes de que ela era uma farsa? E se sua reputação fosse destruída antes mesmo que ela tivesse a chance de prová-la? E se ela falhasse na reunião da semana seguinte e confirmasse todas as suspeitas? As dúvidas se multiplicaram em sua mente como um vírus, infectando cada pensamento positivo que havia construído sobre sua nova vida. Na manhã seguinte, ela chegou ao escritório claramente abalada. Sofia notou imediatamente que algo estava errado. Luciana, você está bem? Parece que não dormiu. Estou bem, mentiu Luciana, tentando se concentrar nos documentos à sua frente. Mas Sofia não era facilmente enganada. Ela fechou a porta da sala e se sentou na cadeira ao lado de Luciana. O que aconteceu? Luciana hesitou por um momento, depois contou sobre a ligação de Marina e os rumores que Roberto estava espalhando. Sofia ouvia com uma expressão que foi ficando cada vez mais séria. Entendo, disse Sofia quando Luciana terminou. E você está preocupada que isso possa afetar sua credibilidade aqui? Não sei. Talvez. É que... E se ele estiver certo?
E se eu realmente não sou tão competente quanto vocês pensam? Sofia suspirou e se levantou, caminhando até a janela. Luciana, posso te contar uma história? Claro. Quando eu terminei a faculdade de engenharia, meu primeiro emprego foi em uma empresa de construção civil em Buenos Aires. No primeiro dia, o supervisor me levou para conhecer uma obra e me apresentou aos operários como a filhinha do papai que veio brincar de engenheira. Luciana olhou para Sofia com surpresa. Era difícil imaginar alguém tão confiante e competente passando por esse tipo de humilhação. O que você fez? Primeiro, chorei no banheiro por 10 minutos. Sofia sorriu tristemente. Depois, saí daquele banheiro determinada a provar que eles estavam errados. Trabalhei mais duro do que qualquer pessoa naquela empresa. Cheguei antes de todos e saí depois de todos. Estudei cada aspecto de cada projeto até conhecê-los melhor do que os próprios arquitetos. Funcionou? Eventualmente, mas levou quase um ano para que parassem de me ver como uma novata mimada. E sabe o que descobri durante esse processo? O quê? Que a opinião de outras pessoas sobre minhas capacidades só importa se eu permitir que importe. No final das contas, meu trabalho fala por si só. O mesmo vale para você. Sofia voltou para sua cadeira e olhou diretamente nos olhos de Luciana. Este Roberto pode espalhar quantos rumores quiser, mas quando você se levantar naquela reunião na próxima semana e impressionar empresários de 6 países diferentes, quem você acha que eles vão acreditar? Nos rumores de um homem frustrado que você nunca conheceram ou na evidência dos próprios olhos? As palavras de Sofia foram como um bálsamo para a ansiedade de Luciana. Ela tinha razão, claro. No final das contas, a única coisa que importava era seu desempenho real, não os rumores de Roberto. Obrigada, disse Luciana, sentindo parte da tensão deixar seus ombros. De nada. E Luciana, na próxima semana, quando você arrasar, naquela reunião, vou fazer questão de que meu pai escreva uma carta de recomendação tão brilhante que Roberto vai se esconder de vergonha pelo resto da vida. A reunião aconteceu em uma quinta-feira chuvosa de setembro. O escritório da Mendoza em Associados havia sido transformado em um centro de conferências temporário, com tradução simultânea e todos os equipamentos tecnológicos necessários para uma negociação internacional complexa. Luciana havia passado a semana inteira se preparando meticulosamente. Ela havia estudado não apenas os contratos, mas também os perfis pessoais e profissionais de cada negociador que estaria presente. Sabia que o representante chinês, Sr. Wang, valoriza muito protocolos formais, que a delegação alemã, liderada por Frau Müller, ia direto ao ponto sem rodeios, que os japoneses preferiam decisões consensuais e evitavam confrontos diretos. Quando chegou a hora, Luciana estava nervosa, mas preparada. Ela havia escolhido um terno azul marinho conservador e prendido o cabelo em um coque profissional. Queria que sua aparência transmitisse seriedade e competência desde o primeiro momento. Os representantes internacionais chegaram pontualmente. Havia o Sr. Wang da China, acompanhado de 2 assistentes, Frau Müller da Alemanha, com um colega especialista em contratos, o Sr. Tanaka do Japão, que vinha sozinho, mas carregava 3 pastas volumosas, Monsieur Dubois da França, um homem elegante de cabelos grisalhos, e o Sr. Garcia da Espanha, que cumprimentou Carlos em espanhol fluente. Carlos fez as apresentações gerais, e quando chegou a vez de Luciana, ela se levantou e cumprimentou cada representante em seu idioma nativo. Heng Gao Xing Jian Dao Nin Wang Xianshen, disse ela ao representante chinês, curvando-se ligeiramente em sinal de respeito. Azimemaste Tianjong-san, continuou em japonês para o Sr. Tanaka. Existe mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, Frau Müller, disse em alemão perfeito. Enchanté de faire votre connaissance, Monsieur. Dubois, completou em francês. É um prazer conhecer-lhe, Sr. Garcia, terminou em espanhol. O impacto foi imediato. Todos os representantes pareceram genuinamente surpresos e impressionados. O Sr. Wang, em particular, sorriu pela primeira vez desde que chegara. Sua pronúncia em mandarim é excelente, comentou ele em inglês. Onde você estudou chinês? Autodidata, principalmente?
respondeu Luciana. Sempre tive fascínio pelas línguas e culturas asiáticas. A partir desse momento, a dinâmica da reunião mudou completamente. Os representantes internacionais, que inicialmente haviam tratado Luciana com polidez formal, começaram a se dirigir a ela diretamente com suas dúvidas e preocupações. Quando surgiu uma questão complexa sobre regulamentações ambientais europeias, Frau Müller explicou o problema em alemão, assumindo que seria traduzido. Luciana respondeu diretamente em alemão, demonstrando não apenas compreensão linguística, mas também conhecimento técnico das questões envolvidas. Sie verstehen nicht nur die Sprache, sondern auch die regulatorischen Nuancen, comentou Frau Müller, claramente impressionada. Das ist sehr selten. O Sr. Tanaka, que era conhecido por sua reserva tipicamente japonesa, começou a se abrir quando percebeu que Luciana entendia, não apenas as palavras, mas também os subtextos culturais de suas preocupações. Konoki uchiou nitsu iteshin peigarimasu, disse ele, referindo-se a uma cláusula específica. Luciana não apenas traduziu sua preocupação para os outros, mas também explicou o contexto cultural que a motivava, ajudando todos a entenderem por que aquela questão era particularmente importante para a parte japonesa. A reunião, que estava programada para durar 4 horas, se estendeu por 6, mas não por causa de problemas ou desentendimentos. Pelo contrário, os representantes estavam tão engajados e confortáveis com a comunicação facilitada por Luciana que começaram a discutir possibilidades de expansão da parceria muito além do escopo original. Durante um intervalo para café, Monsieur Dubois se aproximou de Carlos. "Onde você encontrou essa jovem?" perguntou ele em francês, assumindo que Carlos não entenderia. "Ela é extraordinária, não apenas pelas línguas, mas pela compreensão cultural. É muito raro encontrar alguém assim." Carlos sorriu, respondendo em um francês básico, mas compreensível. Foi uma descoberta feliz. Às vezes, os maiores talentos estão escondidos nos lugares mais inesperados. Quando a reunião terminou, todas as partes haviam concordado não apenas com o contrato original, mas também com uma expansão significativa, que envolveria mercados adicionais na Coreia do Sul e Itália. "Luciana", disse o Sr. Wang antes de partir, "minha empresa está sempre procurando consultores com suas habilidades. Se algum dia estiver interessada em trabalhar diretamente conosco, ficaremos honrados em fazer uma oferta." Ofertas similares vieram dos representantes alemão e japonês. Em uma única reunião, Luciana havia se estabelecido como uma commodity valiosa no mercado internacional. Depois que todos partiram, a equipe da Mendoza em Associados se reuniu para debriefing. O ambiente estava eufórico. "Luciana, o que você acabou de fazer foi absolutamente espetacular", disse Sofia, claramente orgulhosa. "Nunca vi uma negociação internacional correr tão bem. Os contratos que fechamos hoje vão gerar pelo menos 40% a mais de receita do que havíamos projetado originalmente", acrescentou Marcos, olhando para suas planilhas financeiras. "Isso é principalmente devido às expansões que se tornaram possíveis por causa da sua mediação." Carlos, que havia ficado mais quieto durante as congratulações, se aproximou de Luciana. "Posso falar com você em particular por um momento?" Eles foram para o escritório dele e Carlos fechou a porta. "Luciana, primeiro quero dizer que seu desempenho hoje foi muito além das minhas expectativas mais otimistas. Você não apenas facilitou a comunicação, mas elevou toda a negociação para um nível que eu não achava possível. Obrigada, foi um trabalho de equipe." "Não, não foi." Carlos balançou a cabeça. "Foi seu talento, sua preparação e sua competência que fizeram a diferença. E isso me leva ao que quero propor." Ele se sentou atrás de sua mesa e abriu uma pasta. "Quero oferecer a você uma participação nos lucros da empresa. Não apenas um aumento de salário, mas uma porcentagem real dos ganhos que suas habilidades geram para nós." Luciana olhou para ele em choque. "Carlos, eu não sei o que dizer. Além disso, quero que você considere abrir um departamento dedicado exclusivamente a consultorias linguísticas e culturais. Você seria a diretora, com autonomia total para contratar uma equipe e desenvolver a área como achar melhor." A oferta era surreal. 6 meses antes, ela estava sendo humilhada diariamente por Roberto.
Agora estava sendo oferecida uma participação societária em uma empresa próspera. Posso pensar sobre isso? Claro. Mas, Luciana, quero que saiba que esta não é caridade ou generosidade da minha parte. É um investimento inteligente. Pessoas com suas habilidades são raríssimas. E eu seria um idiota se não fizesse tudo ao meu alcance para mantê-la conosco. Naquela noite, Luciana visitou Dona Marta em sua nova casa de repouso em São Paulo. A instalação era muito melhor do que a anterior, com jardins amplos, atividades diversificadas e cuidados médicos de primeira qualidade. Como foi seu grande dia? Perguntou Dona Marta assim que Luciana se sentou em sua poltrona favorita, que havia sido transferida junto com outros pertences pessoais. Luciana contou sobre a reunião, as ofertas de trabalho internacional e a proposta de Carlos para uma participação societária. Dona Marta ouvia com um sorriso orgulhoso crescendo em seu rosto. E o que você vai fazer? Ainda estou processando tudo. É muita mudança de uma vez só. Filha, você lembra do que eu disse sobre arrependimento versus fracasso? Lembro. Aplica-se às oportunidades de sucesso também. Quando elas aparecem, você tem que agarrá-las com todas as forças, porque elas podem não aparecer novamente. Dona Marta se levantou e foi até a cômoda, retirando a mesma caixa de madeira que havia mostrado semanas antes. Quero te dar uma coisa, disse ela, voltando com um envelope amarelado pelo tempo. O que é? Uma carta que escrevi para você quando você nasceu, planejando dar quando você se formasse na faculdade. Mas aí a vida aconteceu. Você precisou trabalhar para me ajudar, e eu nunca encontrei o momento certo. Luciana abriu o envelope com cuidado. A letra de sua mãe, mais jovem e firme, cobria 2 páginas de papel delicado. Minha querida filha, se você está lendo isto, significa que cresceu e está enfrentando decisões importantes sobre seu futuro. Quero que saiba que, independentemente do caminho que escolher, já sou infinitamente orgulhosa da mulher que você se tornou. Você nasceu em um mundo que nem sempre valoriza a inteligência das mulheres, especialmente daquelas que vêm de famílias simples como a nossa, mas carrega em si um dom raro, a capacidade de se conectar com pessoas de qualquer cultura, de qualquer lugar do mundo através da linguagem. Não desperdice esse dom por medo ou por modéstia falsa. O mundo precisa de pessoas como você, que podem construir pontes onde outros veem apenas diferenças. Lembre-se sempre, você é filha de uma professora de línguas e de um imigrante corajoso que deixou sua terra natal em busca de uma vida melhor. Você carrega no sangue a coragem de ambos e a sabedoria de muitas culturas. Seja ousada, seja corajosa. Seja a mulher que eu sei que você pode ser. Com todo o meu amor, mãe. Luciana terminou de ler com lágrimas nos olhos. Mãe, por que guardou isso por tanto tempo? Porque estava esperando o momento certo. E esse momento é agora, quando você finalmente tem a chance de ser tudo o que sempre soube que poderia ser. Na segunda-feira seguinte, Luciana chegou ao escritório com sua decisão tomada. Encontrou Carlos e Sofia revisando contratos na sala de reuniões. Carlos, quero aceitar sua proposta, disse ela sem rodeios. Quer todas elas? Excelente! Carlos se levantou para cumprimentá-la. Vamos começar a trabalhar nos detalhes imediatamente. Mas antes, quero propor uma condição adicional. Carlos arqueou as sobrancelhas intrigado. Quero que o novo departamento tenha um programa de bolsas de estudo para jovens de famílias de baixa renda que demonstrem aptidão para línguas, especialmente mulheres. Interessante. Pode explicar melhor? Quero dar a outras pessoas as oportunidades que eu quase não tive. Criar um caminho para que talentos não sejam desperdiçados por falta de recursos ou por preconceito. Sofia sorriu amplamente. Adoro a ideia. Podemos estruturar isso como uma responsabilidade social da empresa, o que também traz benefícios fiscais. Então está decidido, disse Carlos. Bem-vinda à sociedade, sócia Luciana. Os meses seguintes foram os mais intensos e gratificantes da vida de Luciana. O departamento de consultorias linguísticas e culturais cresceu rapidamente, atraindo clientes não apenas do Brasil, mas de toda a América Latina.
Ela contratou uma equipe de 5 consultores especializados em diferentes regiões do mundo. Estabeleceu parcerias com universidades para identificar jovens talentos e criou um programa de treinamento que combinava habilidades linguísticas com competência cultural. O programa de bolsas de estudo foi lançado com muito sucesso. Em 6 meses, 20 jovens de comunidades carentes estavam recebendo treinamento intensivo em idiomas e negociações internacionais. Entre eles estava Ana Paula, uma jovem de 18 anos de uma favela em São Paulo que falava português, inglês e italiano fluentemente, mas nunca havia tido oportunidade de usar essas habilidades profissionalmente. Também havia Roberto Júnior. Não tinha parentesco com o Roberto da história, mas o nome sempre fazia Luciana sorrir ironicamente. Um rapaz de 20 anos que havia aprendido japonês assistindo animes e descoberto ter um talento natural extraordinário para línguas asiáticas. Como você soube que isso funcionaria? Perguntou Sofia durante uma reunião para avaliar o sucesso do programa. Porque eu sei como é ter talento, mas não ter oportunidade, respondeu Luciana. E sei como é transformador quando alguém finalmente te dá uma chance. A vingança mais doce, contudo, veio de uma fonte inesperada. Marina ligou uma manhã com notícias que fizeram Luciana rir tanto que os colegas se reuniram ao redor de sua mesa para descobrir o que estava acontecendo. Luciana, você não vai acreditar no que aconteceu, disse Marina, mal conseguindo conter a excitação. O que foi? Seu Fernando finalmente voltou ao escritório e quando descobriu o que Roberto havia feito. Minha nossa, nunca vi o homem tão furioso. O que ele fez? Primeiro, Roberto foi rebaixado de gerente geral para assistente administrativo. Depois, seu Fernando ligou pessoalmente para Carlos para se desculpar pelo tratamento que você recebeu e para parabenizá-lo por ter reconhecido seu valor. E Roberto, como reagiu? Tentou argumentar que havia reconhecido o potencial você desde o começo e que a demissão foi um mal-entendido. Mas seu Fernando não comprou a história. Disse que uma empresa só é tão boa quanto trata seus funcionários e que Roberto havia envergonhado o nome da família. A ironia era deliciosa. Roberto, que havia demitido Luciana por insubordinação, agora estava trabalhando em uma posição inferior à que ela havia ocupado originalmente. E tem mais, continuou Marina. Seu Fernando quer contratar você como consultora externa para treinar os funcionários em relacionamento com clientes internacionais. Ele disse que quer fazer da Horizonte Viagens um exemplo de como valorizar talentos, ao invés de desperdiçá-los. A oferta de consultoria foi o reconhecimento final de que Luciana havia vencido completamente. Não apenas havia superado as humilhações do passado, mas havia se tornado tão respeitada que sua antiga empresa queria pagar por seus conselhos. Ela aceitou a consultoria, mas com uma condição. Roberto teria que participar dos treinamentos e demonstrar publicamente que havia aprendido a valorizar competências independentemente de preconceitos pessoais. A primeira sessão de treinamento na Horizonte Viagens foi constrangedora para Roberto, mas profundamente satisfatória para Luciana. Ela conduziu workshops sobre comunicação intercultural, apresentou estudos de caso sobre como o preconceito pode custar negócios valiosos e demonstrou técnicas para identificar e desenvolver talentos ocultos na equipe. Roberto participou em silêncio, claramente desconfortável, mas sem opção. Seu Fernando havia deixado claro que a participação não era opcional. Durante o intervalo, Roberto se aproximou de Luciana hesitantemente. Luciana, eu queria me desculpar adequadamente pelo que aconteceu. Roberto, você não precisa se desculpar por mim. Precisa se desculpar por você mesmo, por ter deixado preconceitos limitarem sua capacidade de liderar efetivamente. Você está certa. Eu deixei meu orgulho e meus preconceitos me cegarem para o óbvio. Você sempre foi competente, e eu deveria ter reconhecido isso desde o começo. E o que você aprendeu com isso? Roberto hesitou por um momento, claramente escolhendo suas palavras com cuidado. Aprendi que liderar significa identificar e desenvolver o potencial das pessoas, não diminuí-las para me sentir superior. E aprendi que competência não tem gênero, classe social ou aparência.
Era uma admissão mais honesta do que Luciana havia esperado. Não apagava o passado, mas sugeria que Roberto havia realmente refletido sobre suas ações. "Obrigada por dizer isso", respondeu ela. "Espero que você use essa lição para ser um líder melhor no futuro." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. 1 ano depois da reunião internacional que havia mudado sua vida, Luciana estava se preparando para o que seria seu maior desafio até então: uma conferência internacional sobre diversidade linguística em negócios globais, que ela havia sido convidada a palestrar como oradora principal. O evento aconteceria em São Paulo e reuniria empresários e especialistas de 15 países. Luciana havia sido escolhida para falar sobre superando barreiras, como talentos linguísticos ocultos podem transformar negócios. Na manhã da conferência, ela estava revisando suas anotações quando recebeu uma ligação inesperada. "Luciana, é Carlos. Preciso te contar uma coisa antes da sua apresentação." "O que foi?" Parece preocupado. "Acabo de descobrir que Roberto Mendes está registrado como um dos participantes da conferência hoje." O coração de Luciana falhou uma batida. "Ele vai estar lá?" "Pelo que entendi, a Horizonte Viagens o inscreveu como parte do programa de desenvolvimento profissional que seu Fernando implementou. Queria que você soubesse para não se sentir pega de surpresa." Luciana agradeceu o aviso e desligou, sentindo um frio na barriga. Ela havia superado Roberto profissionalmente, mas a ideia de vê-lo na plateia durante sua palestra mais importante trouxe de volta todas as memórias de humilhação e insegurança. Dona Marta, que havia insistido em assistir à conferência, apesar de suas limitações de mobilidade, percebeu imediatamente a tensão da filha. "O que aconteceu, querida?" Luciana explicou sobre a presença de Roberto no evento. "E isso te incomoda?" "Não deveria incomodar, mas incomoda. É estúpido, eu sei. Já provei que sou competente para todo mundo que importa." "Filha, deixa eu te dizer uma coisa." Dona Marta segurou as mãos de Luciana entre as suas. "A melhor vingança contra alguém que tentou te diminuir é simplesmente ser extraordinária na frente dele. Não por vingança, mas porque essa é a sua natureza." Quando chegou a hora da palestra, Luciana subiu ao palco com o coração acelerado, mas determinada. O auditório estava lotado com mais de 300 pessoas, incluindo os empresários internacionais que ela havia impressionado 1 ano antes. Ela varreu a plateia com os olhos e localizou Roberto sentado na 5ª fileira, ao lado de outros representantes da Horizonte Viagens. Sua expressão era neutra, mas ela podia ver tensão em sua postura. "Boa tarde", começou Luciana, falando primeiro em português, depois repetindo em inglês, espanhol e mandarim. "Meu nome é Luciana Silva e há 18 meses eu era uma recepcionista que limpava mesas e organizava papéis. Hoje sou sócia de uma empresa internacional e diretora do maior programa de desenvolvimento linguístico para jovens carentes da América Latina." A introdução gerou murmúrios de interesse na plateia. "Não estou aqui para contar uma história de superação pessoal, embora essa seja inevitavelmente parte da minha trajetória. Estou aqui para falar sobre algo muito mais importante. Quantos talentos extraordinários estamos desperdiçando todos os dias por causa de preconceitos que nem percebemos que temos." Ela contou a história de Ana Paula, a jovem da favela que agora trabalhava como intérprete para uma multinacional italiana. Falou sobre Roberto Júnior, que havia se tornado especialista em negociações com empresas japonesas. Descreveu como uma empresa havia aumentado seus lucros em 300%, simplesmente identificando e desenvolvendo habilidades linguísticas que já existiam entre seus funcionários. "O talento não tem classe social, gênero, cor ou aparência", disse ela, olhando diretamente para onde Roberto estava sentado. "Mas nossos preconceitos nos cegam para talentos que estão bem na nossa frente. Quantos de vocês têm funcionários cujas habilidades reais nunca investigaram adequadamente?" A pergunta ecoou pelo auditório em silêncio. "Durante anos, trabalhei em uma empresa onde minha competência em 9 idiomas era completamente
Ignorada porque eu não me encaixava na imagem que as pessoas tinham de uma especialista internacional. O resultado foi que oportunidades valiosas foram perdidas, não apenas para mim, mas para a empresa e seus clientes. Ela viu Roberto se mexer desconfortavelmente em sua cadeira. Felizmente, encontrei líderes que souberam reconhecer e valorizar competências independentemente de suas próprias expectativas preconcebidas. E isso mudou não apenas minha vida, mas os resultados financeiros de toda a organização. Luciana passou a apresentar dados concretos sobre como a diversidade linguística e cultural impacta positivamente os negócios. Mostrou gráficos, estudos de caso, exemplos de empresas que haviam transformado seus resultados simplesmente mudando a forma como identificavam e desenvolviam talentos. A pergunta que deixo para vocês é simples: que talentos estão escondidos em suas organizações? Que oportunidades estão perdendo porque não conseguem ver além de suas próprias limitações perceptuais? A apresentação terminou com uma ovação em pé, que durou mais de 5 minutos. Empresários se aproximaram para pedir cartões de visita, propostas de consultoria e parcerias. O Sr. Wang, que havia se tornado um cliente regular, a parabenizou publicamente. Luciana é a prova viva de que o maior erro que uma empresa pode cometer é subestimar seus próprios recursos humanos, disse ele durante o período de perguntas. Quando a conferência oficialmente terminou, Luciana estava conversando com um grupo de empresários europeus quando Roberto se aproximou. Os europeus, percebendo que ele queria falar em particular, se afastaram discretamente. Luciana, parabéns pela apresentação. Foi esclarecedora. Obrigada. Queria que soubesse que cada palavra que você disse ali foi uma lição para mim, especialmente a parte sobre líderes que sabem reconhecer talentos versus aqueles que os desperdiçam. Luciana estudou o rosto dele, procurando sinais de sinceridade. Roberto, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Se pudesse voltar no tempo, faria diferente? Roberto não hesitou. Sem dúvida alguma. Não apenas com você, mas com outros funcionários que provavelmente subestimei ao longo dos anos. Sua história me fez questionar muitas das minhas suposições sobre liderança e competência. E o que planeja fazer com esse conhecimento? Seu Fernando me colocou responsável por implementar um novo programa de identificação de talentos na empresa. Ironicamente, baseado em muitas das técnicas que você apresentou hoje. A ironia era quase cômica. Roberto estava sendo forçado a implementar exatamente os tipos de políticas que teriam evitado o problema original. Espero que dê certo, disse Luciana sinceramente. Eu também. E Luciana, obrigado. Por quê? Por me ensinar que ser um verdadeiro líder significa elevar os outros, não diminuí-los. Demorei muito para aprender essa lição, mas finalmente aprendi. 3 anos se passaram desde aquela conversa. Luciana havia se tornado uma figura respeitada no mundo dos negócios internacionais, não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina. Seu departamento na Mendoza em Associados havia se expandido para 3 cidades, e o programa de bolsas havia beneficiado mais de 200 jovens. Dona Marta, agora com 75 anos, continuava vivendo confortavelmente em sua casa, de repouso, orgulhosa de acompanhar cada conquista da filha através de telefonemas semanais e visitas regulares. Roberto havia realmente mudado. Sob sua liderança, a Horizonte Viagens havia implementado um programa revolucionário de desenvolvimento de funcionários que se tornou modelo para outras empresas da região. Ele e Luciana mantinham uma relação profissional cordial, baseada no respeito mútuo que havia surgido de suas experiências compartilhadas. Mas a verdadeira medida do sucesso de Luciana não estava nos prêmios que havia recebido ou nos contratos que havia fechado. Estava nas cartas que recebia regularmente de jovens, cujas vidas haviam sido transformadas pelo programa de bolsas. Ana Paula havia aberto sua própria empresa de tradução e acabara de contratar 5 funcionários. Roberto Júnior estava trabalhando como consultor cultural para empresas brasileiras que queriam se expandir para o Japão. Mariana Santos, uma jovem de Salvador que falava português, inglês, francês e árabe,
havia conseguido um emprego em uma organização internacional de desenvolvimento econômico. Cada uma dessas histórias era uma vitória não apenas para os indivíduos envolvidos, mas para a ideia de que talentos podem ser encontrados nos lugares mais inesperados, quando alguém se dispõe a procurar além das aparências superficiais. Em uma tarde de sexta-feira, Luciana estava em seu escritório revisando propostas, quando Sofia bateu na porta. "Tenho uma surpresa para você", disse Sofia, segurando um envelope elegante. "O que é?" "Uma carta de um admirador muito especial." Luciana abriu o envelope e encontrou uma carta escrita em papel timbrado oficial. O remetente a fez sorrir imediatamente. "Senhor Fernando Mendes. Cara Luciana, espero que esta carta a encontre bem e próspera, como merece estar. Escrevo para agradecer mais uma vez por ter transformado o que poderia ter sido uma grande perda para nossa empresa em uma lição valiosa sobre liderança e reconhecimento de talentos. Meu filho Roberto me pede para transmitir seus agradecimentos também. O programa de desenvolvimento que ele implementou, baseado em seus ensinamentos, já identificou 12 funcionários com habilidades que estavam sendo subutilizadas. Os resultados financeiros falam por si só. Aumentamos nossa receita de contratos internacionais em 180% no último ano. Mas, além dos números, quero agradecer por algo mais importante, por ter mostrado à nossa empresa que verdadeira liderança significa elevar as pessoas ao seu potencial máximo, não limitá-las por nossas próprias percepções limitadas. Você transformou uma experiência dolorosa em sabedoria, e essa sabedoria beneficiou não apenas você, mas centenas de outras pessoas através de seu trabalho e exemplo. Que Deus continue abençoando sua trajetória extraordinária. Com admiração e gratidão, Fernando Mendes, fundador, Horizonte Viagens. Luciana terminou de ler a carta com lágrimas de satisfação nos olhos. Não eram lágrimas de tristeza ou amargura, mas de profunda gratificação por ter transformado rejeição em oportunidade, preconceito em educação e humilhação em triunfo. Naquela noite, ela visitou Dona Marta como fazia todas as sextas-feiras. Encontrou sua mãe no jardim da casa de repouso, sentada em seu banco favorito, alimentando os passarinhos como sempre. "Como foi sua semana, filha?" "Produtiva", respondeu Luciana, se sentando ao lado da mãe. "Fechamos mais 3 contratos internacionais e o programa de bolsas recebeu uma doação grande o suficiente para expandir para mais 2 cidades. E você está feliz?" A pergunta era simples, mas profunda. Luciana pensou por um momento antes de responder. "Estou, mãe. Realmente estou. Não apenas por causa do sucesso profissional, mas porque sinto que estou fazendo diferença na vida de outras pessoas. Era isso que eu mais esperava para você", disse Dona Marta sorrindo. "Não apenas que fosse bem-sucedida, mas que usasse seu sucesso para melhorar o mundo ao seu redor." Elas ficaram sentadas em silêncio confortável por alguns minutos, observando os passarinhos e aproveitando a brisa suave da tarde. "Mãe, posso te perguntar uma coisa?" "Claro. Você alguma vez se arrependeu de não ter usado mais seus próprios talentos linguísticos quando era mais jovem?" Dona Marta riu suavemente. "Filha, eu usei meus talentos da maneira mais importante possível. Transmiti-os para você. Às vezes, nosso maior legado não é o que conquistamos para nós mesmos, mas o que possibilitamos para as próximas gerações." "Você acha que fiz a escolha certa ao aceitar o desafio de Carlos naquele dia?" "Acho que você fez a única escolha possível para uma mulher criada para ser corajosa e determinada. E acho que os resultados falam por si só." Dona Marta se levantou devagar e caminhou até a beira do jardim, onde cresciam rosas de várias cores. "Sabe, Luciana, tem uma coisa que nunca te contei sobre o dia em que você nasceu." "O quê?" "O médico disse que você havia nascido com os olhos bem abertos, olhando ao redor como se estivesse curiosa sobre o mundo. Eu disse para ele, esta menina vai querer conhecer tudo e todos." E estava certa. Luciana sorriu, imaginando-se como bebê, já demonstrando a curiosidade que a levaria a dominar 9 idiomas. "E tem outra coisa", continuou Dona Marta. "Naquela noite, depois que você nasceu, escrevi em meu diário:
Que esta criança cresça para ser uma ponte entre mundos diferentes, alguém que aproxima pessoas através da compreensão. Lendo sobre seu trabalho hoje, vejo que meu desejo se realizou. As palavras de sua mãe tocaram Luciana profundamente. Era exatamente assim que ela via seu trabalho, construindo pontes de comunicação e compreensão entre culturas diferentes. Obrigada, mãe, por tudo. Por me ensinar línguas, por me encorajar a ser corajosa, por nunca deixar que eu me conformasse com menos do que mereço. De nada, filha. Agora me conta. Que novos projetos estão planejando? Luciana contou. Sobre os planos de expandir o programa de bolsas para países vizinhos, sobre a proposta de escrever um livro sobre desenvolvimento de talentos linguísticos e sobre a possibilidade de abrir uma filial da Mendoza em Associados no México. E Roberto, como está ele? Surpreendentemente bem. Ele realmente mudou, mãe. Tornou-se o tipo de líder que eu gostaria de ter tido desde o começo. As pessoas podem mudar quando têm motivação suficiente, observou Dona Marta sabiamente. E ser confrontado com as consequências de nossos preconceitos é uma motivação muito poderosa. Quando chegou a hora de partir, Luciana abraçou sua mãe um pouco mais forte do que o usual. Te amo, mãe. Também te amo, filha. E estou muito orgulhosa da mulher que você se tornou. No caminho de volta para casa, Luciana refletiu sobre a jornada extraordinária que havia feito nos últimos anos. De uma jovem insegura e subestimada, havia se tornado uma líder respeitada e uma força positiva na vida de centenas de outras pessoas. Mas talvez o mais importante fosse que havia aprendido que nosso maior triunfo não vem de vencer nossos detratores, mas de usar nossas experiências difíceis para criar oportunidades para outros que enfrentam desafios similares. Roberto havia tentado limitá-la por preconceito, mas involuntariamente havia criado as circunstâncias que a levaram a descobrir seu verdadeiro potencial. Carlos havia reconhecido seu valor quando ninguém mais conseguia ver, e sua família, na Mendoza em Associados, havia dado a ela a plataforma para transformar seu talento individual em impacto social. Agora, olhando para o futuro, Luciana via possibilidades infinitas. Havia jovens para mentorear, projetos para desenvolver, barreiras culturais para derrubar e pontes de compreensão para construir. E pela primeira vez em sua vida, ela sabia, com certeza absoluta, que estava exatamente onde pertencia. Não como alguém que se esconde atrás de modéstia falsa, mas como alguém que usa seus dons para elevar outros ao seu próprio potencial máximo. A história havia começado com humilhação e subestimação, mas terminaria com propósito, realização e a satisfação profunda de saber que ela havia transformado sua dor em poder, não para si mesma, mas para uma geração inteira de jovens que agora tinham oportunidades que ela quase não teve. Essa, ela sabia, era a verdadeira medida de uma vida bem vivida. Não apenas superar nossos próprios obstáculos, mas remover obstáculos para aqueles que vêm depois de nós. E assim Luciana Silva, a jovem que um dia havia sido humilhada por não conhecer seu lugar, havia encontrado seu verdadeiro lugar, criando espaços onde outros talentos pudessem florescer sem limitações, onde competência fosse reconhecida, independentemente de origem, e onde ninguém jamais tivesse que esconder quem realmente é por medo de não ser aceito. Fim da história. Agora nos conte o que achou da história e de onde nos vê. Se tem algo para compartilhar conosco, deixe nos comentários com palavras sinceras. Você acha que Luciana tomou a decisão correta ao aceitar o desafio de Carlos? Adoraremos ler sua opinião. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de deixar seu like e, o mais importante, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes.